Aurora segurou firme o volante, enquanto a chuva batia no para-brisa. O GPS indicava apenas estrada vazia à frente, e ela sentia as pálpebras pesarem. Havia dirigido por 6 horas seguidas, fugindo de uma vida que não fazia mais sentido. O rádio chiava com interferência da tempestade, tocando uma música melancólica que parecia combinar perfeitamente com seu estado de espírito. Ela desligou o som, preferindo o silêncio pesado da noite e o barulho ritmado dos limpadores tentando vencer a chuva intensa. Quando os faróis iluminaram a árvore caída bloqueando a estrada, ela encostou o carro no acostamento e simplesmente chorou. Ali, sozinha na serra, com o barulho da chuva abafando seus soluços e a escuridão envolvendo tudo ao redor, percebeu que não sabia mais para onde estava indo. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante ver até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se essa história tocar o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias sobre recomeços, amores que nascem devagar e escolhas que transformam tudo. Finais que mostram que, às vezes, é preciso se perder para se encontrar de verdade. Aurora Mendes, aos 29 anos, era arquiteta em uma empresa conceituada de grande porte. Formada com distinção, havia construído uma carreira sólida em poucos anos. Morava sozinha em um apartamento moderno, com uma rotina que parecia perfeita no papel. Aos 25 anos, havia se envolvido brevemente com um colega de trabalho, mas o relacionamento durou apenas alguns meses. Ele queria que ela fosse mais disponível emocionalmente, menos focada nos projetos. Aurora percebeu rapidamente que não estava disposta a diminuir sua paixão pela arquitetura por ninguém. Mas por trás dessa rotina aparentemente organizada e bem-sucedida, sentia um vazio crescendo dia após dia. As reuniões intermináveis sobre cronogramas apertados e orçamentos reduzidos, os projetos padronizados que não permitiam nenhuma criatividade real, a pressão constante por resultados financeiros em detrimento da qualidade arquitetônica. Tudo parecia uma peça de teatro, onde ela interpretava um papel que não escolhera, mas que todos esperavam que ela desempenhasse perfeitamente. Acordava todos os dias às 6 da manhã com uma sensação crescente de estar vivendo a vida que outros esperavam dela, não a que realmente desejava. Seus projetos mais criativos eram sempre rejeitados pelos clientes que preferiam algo mais tradicional. Suas ideias sustentáveis eram cortadas para reduzir custos. Sua paixão pela arquitetura estava sendo sufocada pela necessidade de atender expectativas comerciais. Na sexta-feira anterior, havia acontecido o episódio que mudou tudo. Durante uma reunião de apresentação de projeto, Aurora propôs um edifício residencial com conceitos de arquitetura bioclimática, aproveitamento de água da chuva e jardins verticais. O investidor ouviu em silêncio e, ao final, descartou a proposta com um comentário seco, dizendo que ideias sustentáveis não eram prioridade naquele momento. Aurora sentiu que todo o cuidado e estudo por trás do projeto haviam sido ignorados. Naquela noite, olhando pela janela do apartamento para a cidade iluminada, Aurora tomou uma decisão que a surpreendeu. Pegou o carro na manhã seguinte, sem destino definido, apenas com a necessidade urgente de respirar ar puro e encontrar algum sentido para sua vida. Agora, parada na estrada escura e molhada, com chuva forte e uma árvore impedindo sua passagem, Aurora se perguntava se não era um sinal do universo. Pegou o celular para ligar para o seguro, mas a tela mostrava apenas uma mensagem frustrante: sem sinal. O isolamento era completo, e pela primeira vez em anos, ela não tinha como resolver um problema com uma ligação rápida. Foi quando viu uma luz amarelada se aproximando pela estrada, cortando a escuridão como um farol de esperança. Um homem de cerca de 35 anos desceu de uma caminhonete velha, mas bem conservada. Alto, cabelos castanhos desalinhados pela chuva, vestindo uma camisa xadrez simples que grudava no corpo molhado e botas de couro gastas pelo uso.
Seus olhos claros demonstravam preocupação genuína, não curiosidade invasiva. Havia algo tranquilizador em sua presença, uma calma que contrastava com a agitação que Aurora sentia há semanas. "Está tudo bem?" perguntou, elevando a voz para ser ouvido por cima da chuva, mas mantendo um tom gentil e não ameaçador. Aurora baixou o vidro apenas alguns centímetros, ainda cautelosa, mas sentindo-se estranhamente segura. "A árvore", apontou, sentindo a voz falhar um pouco pela emoção acumulada. "Eu sei. A chuva derrubou durante a tarde. Sou Samuel, moro ali perto." Ele gesticulou em direção a uma trilha mal iluminada que desaparecia entre as árvores altas. "Essa estrada só vai ser liberada amanhã de manhã. Você dirigiu muito tempo?" Aurora assentiu, sentindo o cansaço bater de uma vez. As pálpebras pesavam. O corpo doía da tensão acumulada durante a longa viagem de fuga. "Olha, sei que sou um estranho e entendo perfeitamente se você não confiar", disse Samuel, passando a mão pelos cabelos molhados em um gesto inconsciente. "Mas tenho uma casa a uns 500 metros daqui. Tenho um quarto de hóspedes limpo. Você pode descansar até amanhã. Não é seguro ficar na estrada com essa chuva e sem sinal no celular. Normalmente, Aurora jamais aceitaria a ajuda de um desconhecido. Sua vida urbana havia ensinado cautela, desconfiança. Mas havia algo no jeito calmo de Samuel, na preocupação genuína sem segundas intenções aparentes, na forma como ele mantinha distância respeitosa para não assustá-la, que a fez confiar. Talvez fosse o cansaço extremo, talvez a vulnerabilidade do momento, ou talvez simplesmente a necessidade desesperada de encontrar gentileza humana em um mundo que estava parecendo cada vez mais hostil e superficial. "Eu preciso pegar minhas coisas", disse finalmente, saindo do carro e sentindo a chuva fria bater no rosto como uma bênção inesperada. Samuel ajudou a carregar a mala pequena e esperou pacientemente enquanto ela trancava o carro, respeitando seu tempo sem pressa. Caminharam pela trilha estreita, iluminada apenas pela lanterna forte que ele carregava, a chuva diminuindo aos poucos para uma garoa fina. O ar da serra era limpo, carregado com o cheiro de terra molhada e folhas úmidas, tão diferente da poluição e do ritmo acelerado da cidade. A casa de campo era simples, mas acolhedora de uma forma que Aurora não esperava. Tudo parecia sólido e bem cuidado, como se cada escolha tivesse sido feita para durar. Madeira clara nas paredes e no teto, móveis rústicos e confortáveis, uma lareira acesa aquecendo a sala principal com sua luz dourada e dançante. Livros de arquitetura e meio ambiente espalhados pela mesa de centro, uma xícara de café ainda fumegante ao lado de um notebook aberto, plantas bem cuidadas nas janelas. "Desculpa a bagunça. Não esperava visitas", disse Samuel, guardando alguns papéis e fechando o laptop com pressa. "O quarto de hóspedes fica ali no corredor. Tem roupa de cama limpa, toalhas limpas também. Você deve estar com fome, imagino." Aurora percebeu que sim. Não havia comido nada consistente desde o café da manhã apressado, sobrevivendo apenas com um sanduíche rápido no posto de gasolina. "Não quero incomodar. Você já está fazendo muito por mim." "Não incomoda absolutamente nada. Estava fazendo sopa de legumes mesmo, tenho o costume de cozinhar para mais gente", disse ele com um sorriso simples. Enquanto Samuel esquentava a comida no fogão a lenha, Aurora observou a casa com um olhar de arquiteta. Era diferente de tudo que conhecia na cidade. Nada ostensivo ou caro, mas cada detalhe parecia escolhido com carinho e propósito real. Fotografias de paisagens naturais da região nas paredes, móveis de madeira que pareciam feitos por artesãos locais, o cheiro aconchegante de madeira queimando misturado com café e ervas secas penduradas na cozinha. "Você é fotógrafo?" perguntou, apontando para as imagens nas paredes que mostravam cachoeiras, trilhas e pôr do sol entre as montanhas. "Hobby apenas." "Trabalho com consultoria ambiental", respondeu Samuel, mexendo a sopa com uma colher de pau. "Atendo empresas e projetos grandes, mas escolho passar boa parte do tempo aqui. A serra me lembra por que comecei tudo isso." Aurora assentiu, intrigada.
Havia algo reconfortante na simplicidade daquele homem, na forma como ele falava sobre seu trabalho sem pressa ou ostentação. A sopa estava deliciosa, feita com legumes frescos que provavelmente vinham de uma horta local, temperada com ervas que ela não conseguia identificar, mas que deixavam um gosto caseiro e acolhedor. Eles conversaram pouco durante o jantar. Samuel respeitava seu silêncio. Não fazia perguntas invasivas sobre o que a havia trazido até ali sozinha, numa noite de tempestade. Apenas comentava sobre a chuva atípica para a época, sobre a região da serra, sobre as plantas que cresciam ao redor da propriedade. Coisas leves, sem pressão. Muito obrigada pela sopa. Estava deliciosa, disse Aurora quando terminou, sentindo-se saciada pela primeira vez em semanas. Amanhã cedo eu sigo meu caminho e deixo você em paz para continuar seu trabalho. Samuel sorriu de leve, um sorriso que chegava aos olhos cansados. Você não está atrapalhando nada. Na verdade, faz tempo que não tenho companhia para um jantar decente. Descanse bem. Não há pressa para nada amanhã. Aurora dormiu profundamente pela primeira vez em semanas, embalada pelo som da chuva no telhado e pelo silêncio restaurador da serra. Quando acordou, a manhã estava ensolarada e brilhante, e ela escutou movimentos tranquilos vindo da cozinha. Samuel preparava café no coador de pano, e havia pães frescos que cheiravam a fermento e farinha integral na mesa de madeira. Bom dia. Como dormiu? Perguntou ele, servindo café em 2 canecas de cerâmica artesanal. Melhor do que há muito tempo, obrigada. Este lugar tem uma energia muito boa, respondeu Aurora, observando a luz dourada do sol entrando pelas janelas de vidro. Tenho uma notícia boa e uma ruim sobre a estrada, disse ele, cortando o pão ainda morno e passando geleia caseira. A boa é que a árvore foi removida durante a madrugada por uma equipe de manutenção da estrada. A ruim é que a ponte mais à frente cedeu com o volume de água da chuva de ontem. Vão precisar de pelo menos 3 dias para fazerem um reparo provisório e liberarem a passagem. Aurora sentiu um misto estranho de alívio e preocupação. Parte dela queria voltar para a cidade e resolver logo a bagunça que havia deixado para trás. Mas uma parte maior, que ela não esperava, sentia-se aliviada em ter uma razão para ficar mais tempo naquele refúgio inesperado. Eu posso tentar encontrar alguma pousada na cidade mais próxima. Não posso continuar abusando da sua hospitalidade, disse, embora sua voz não soasse muito convincente. A cidade mais próxima fica a 2 horas de estrada sinuosa daqui, e, sinceramente, Samuel fez uma pausa como se escolhesse as palavras cuidadosamente. Você parece precisar de alguns dias de paz longe de tudo. Se quiser ficar, será muito bem-vinda. A casa é grande, tenho trabalho para fazer, e você pode usar o tempo para descansar e pensar no que quiser. Ele não estava errado. Aurora se sentia mais descansada e tranquila do que havia sentido em meses. Havia algo na simplicidade daquele lugar, na ausência de trânsito, de celular tocando, de e-mails urgentes que estava fazendo bem para sua alma cansada. Não posso ficar de graça. Pelo menos me deixe ajudar com as despesas ou com a comida. Não precisa se preocupar com isso agora, Samuel disse simplesmente, com uma naturalidade que não parecia forçada. Além do mais, faz tempo que não tenho companhia para dividir os cafés da manhã. Fica meio solitário aqui, às vezes. Os próximos 3 dias criaram uma rotina inesperadamente confortável e natural. Aurora acordava tarde, sem despertador pela primeira vez em anos, e tomava café prolongado com Samuel na varanda de madeira que dava para o Vale Verde. Eles caminhavam pelas trilhas bem marcadas ao redor da propriedade. Ele mostrava plantas nativas da região que ela nunca havia visto, pontos de vista espetaculares da região. Contava histórias sobre a fauna local e os projetos de preservação ambiental que desenvolvia. Ela descobriu que Samuel havia largado um cargo alto em uma grande empresa 2 anos antes, depois de perceber que tinha dinheiro suficiente, mas quase nenhuma vida fora do trabalho. Agora dividia o tempo entre a consultoria ambiental freelancer e a tranquilidade restauradora da serra, vivendo com menos dinheiro, mas com muito mais propósito e paz interior.
E você? Perguntou ele numa tarde, enquanto observavam o pôr do sol. O que te trouxe para a estrada sozinha? Aurora hesitou. Não havia contado para ninguém sobre Diego, sobre a sensação de estar vivendo uma vida que não era sua. Percebi que estava prestes a tomar uma decisão muito grande pelos motivos errados. Casamento, ela assentiu. 2 anos de noivado, festa marcada para o final do ano. E, de repente, percebi que estava mais empolgada com o vestido do que com o noivo. Samuel riu baixinho. Pelo menos descobriu antes. E você? Já foi casado? Noivo uma vez. Ela queria uma vida que eu não conseguia dar. Dinheiro, status, essas coisas. Quando larguei o emprego anterior, ela me largou junto. Deve ter doído. Doeu. Mas ensinou que é melhor estar sozinho do que com alguém que ama apenas a versão de você que não existe mais. Aurora sentiu um aperto no peito. Era exatamente isso que sentia com Diego. Naquela noite, depois do jantar, ficaram na sala conversando até tarde. Samuel mostrou algumas fotos que havia tirado. Contou sobre os projetos de preservação ambiental. Aurora falou sobre arquitetura, sobre os prédios que sonhava projetar, mas nunca tinha coragem de propor. Por que não propõe? Perguntou ele. Medo de não ser aceita, de não ser boa o suficiente. Ou talvez você só não tenha encontrado as pessoas certas ainda. Havia algo no jeito de Samuel falar que fazia Aurora se sentir capaz. Não era elogio vazio. Era uma confiança silenciosa, que ele transmitia apenas por acreditar nela. No quarto dia, Aurora recebeu uma ligação. A ponte estava liberada. Durante o café da manhã, ambos ficaram mais quietos que o normal. A despedida estava próxima, e nenhum dos dois sabia como lidar com isso. Você precisa voltar para a cidade? Perguntou Samuel. Em algum momento, sim. Tenho que resolver algumas coisas. E o casamento? Não vai haver casamento. Samuel assentiu sem perguntar mais nada. Quando Aurora terminou de arrumar as malas, ele a esperava na varanda. Obrigada por tudo. Estes dias mudaram alguma coisa em mim. Para mim também, disse ele sinceramente. Eles se abraçaram. Um abraço demorado que dizia mais do que qualquer palavra. Precisar de um lugar para pensar de novo, Samuel deixou a frase no ar. Eu sei onde te encontrar. Aurora sorriu. A viagem de volta passou num borrão. Aurora chegou em casa determinada. Conversou com Diego, devolveu o anel, cancelou o casamento. Ele ficou furioso, não entendeu. Ela não tentou explicar. Nos dias seguintes, mudou-se para um apartamento menor, reavaliou projetos no trabalho, começou a propor ideias que antes considerava impossíveis. Sua chefe ficou impressionada com a criatividade renovada. Trocava mensagens eventuais com Samuel. Fotos da serra, comentários sobre o trabalho, nada profundo, mas constante. 2 semanas depois da despedida, Aurora recebeu uma ligação inesperada. Alô? Aurora? Sou Mariana, uma amiga do Samuel. Ele me passou seu número e pediu que eu ligasse se eu percebesse que ele não estava bem. O coração de Aurora disparou. Aconteceu alguma coisa? Não, não. Desculpa se assustei. É que... Ele falou muito de você. E eu percebi que ele está diferente, mais quieto que o normal. Queria saber se vocês brigaram ou... Não brigamos. Por que está perguntando? Porque ele cancelou todos os compromissos na cidade e está só na casa da Serra há 2 semanas. E toda vez que eu tento falar de você por mensagem ou ligação, ele desconversa. Aurora sentiu o peito apertar. Não era ciúme da amiga. Era preocupação genuína. Ele está bem? Fisicamente, sim. Mas Aurora... Ele nunca falou de ninguém do jeito que fala de você. E nunca foi de fugir das coisas. Quando desligaram, Aurora ficou inquieta. Até então, acreditava que os dias na serra haviam sido especiais apenas para ela. A possibilidade de Samuel estar sentindo a mesma coisa mudava tudo. Naquela mesma noite, ele ligou. Oi, a voz dele estava diferente, mais baixa. Oi, sua amiga Mariana me ligou. Mariana se preocupa demais, ele disse, tentando sorrir. Samuel, está tudo bem? Silêncio longo. Não sei.
Não consigo me concentrar em nada desde que você foi embora. A casa ficou estranha, grande demais. Aurora sentiu algo se apertar no peito. Sinto falta dos cafés da manhã, admitiu ela. Sinto falta de ter alguém para mostrar o pôr do sol. Outro silêncio, mais longo. Aurora, posso te perguntar uma coisa? Claro. O que você sentiu quando foi embora? Ela respirou fundo. Que estava deixando alguma coisa importante para trás. E você? Que deixei você ir embora fácil demais. Aurora fechou os olhos. Era a confirmação que não sabia que estava esperando. O que fazemos agora? Não sei. Não quero te pressionar. Não quero que venha aqui se sentindo obrigada ou... Samuel, ela o interrompeu. E se eu quiser ir? E se eu quiser ficar alguns dias? Sem pressão, sem promessas. Só para ver o que acontece. O alívio na voz dele era palpável. Eu ficaria muito feliz. Aurora chegou à serra numa sexta-feira de manhã. Samuel a esperava na varanda, mais ansioso do que tentava demonstrar. Quando ela desceu do carro, ambos sorriram ao mesmo tempo. Café está pronto, disse ele. Que bom. Estava sentindo falta. Desta vez, não havia pressa. Aurora havia tirado uma semana de férias. Eles refizeram a rotina anterior, mas com uma diferença. Agora sabiam que queriam estar ali. As conversas ficaram mais profundas. Samuel contou sobre a pressão da família para ser bem-sucedido, sobre como havia perdido a si mesmo tentando ser quem esperavam. Aurora falou sobre anos tentando encaixar sua criatividade em moldes corporativos, sobre como havia esquecido o que realmente gostava de criar. Na quarta noite estavam na varanda depois do jantar, quando Aurora perguntou: Posso ficar mais tempo? Quanto tempo? Não sei. O que acha de descobrirmos juntos? Samuel segurou a mão dela pela primeira vez. Acho que quero descobrir. Aurora estendeu o período de férias, depois pediu para trabalhar remotamente algumas semanas. A empresa aceitou, impressionada com a qualidade dos projetos que ela estava entregando. Durante um mês, eles construíram uma vida simples juntos. Aurora instalou um pequeno escritório no canto da sala. Trabalhava algumas horas por dia, passava as tardes explorando a região com Samuel. Ele mostrou lagos escondidos, trilhas que levavam a cachoeiras, o melhor lugar para ver as estrelas. Aos poucos, a casa deixou de ser só dele. Aurora trouxe plantas diferentes, reorganizou alguns móveis, adicionou toques femininos sem descaracterizar o ambiente. Samuel adorou cada mudança. Foi numa dessas tardes, voltando de uma caminhada, que Aurora percebeu. Ela estava em casa. Não importava onde fosse, desde que fosse com ele. Samuel, disse ela, enquanto preparavam o jantar juntos. Preciso te contar uma coisa. O que foi? Me apaixonei por você. Ele parou de cortar os legumes e a encarou. Também me apaixonei por você, disse simplesmente. Desde o primeiro café da manhã. Por que não disse antes? Porque eu queria ter certeza. Não queria que fosse gratidão, nem carência. Queria que fosse real. É real. A Aurora se aproximou dele. É a coisa mais real que já senti. Quando se beijaram, foi com a certeza de duas pessoas que escolheram estar ali. Não por desespero, não por falta de opção, por querer. Nos meses que se seguiram, Aurora organizou a mudança definitiva para a Serra. Manteve o trabalho remoto, abriu um pequeno escritório na cidade próxima para atender clientes locais. Samuel expandiu a consultoria para incluir projetos de arquitetura sustentável. O pedido de casamento aconteceu num entardecer qualquer, enquanto organizavam o jardim juntos. Aurora, Samuel disse, sem parar de plantar. Quer casar comigo? Ela riu da simplicidade do momento. É assim que se pede? É assim que eu peço, sem joelhos no chão, sem anel caro. Só a vontade de dividir a vida inteira com você. Então sim, quero casar com você. O casamento foi simples, na varanda da casa onde se conheceram melhor, com poucos amigos e família. Aurora usou um vestido fluido e Samuel uma camisa branca simples. A Mariana foi madrinha e não perdeu a chance de lembrar que tinha ajudado o romance.
Durante a cerimônia, o celebrante perguntou se gostariam de escrever os próprios votos. Aurora falou primeiro. Samuel, você me ensinou que o amor não é sobre encontrar alguém perfeito, mas alguém que nos faça querer ser nossa melhor versão. Você me trouxe de volta para mim mesma. Samuel respondeu. Aurora, você chegou na minha vida quando eu estava aprendendo a ficar bem sozinho, mas descobriu que estar bem sozinho é diferente de estar completo. Com você, eu me sinto completo. A festa foi na própria casa, com música ao vivo, comida simples e muitas histórias. Quando todos foram embora, Aurora e Samuel ficaram na varanda, observando as estrelas. Feliz? Perguntou ele. Completamente. E você? Nunca imaginei que pudesse ser tão feliz sendo simplesmente eu mesmo. Aurora se aninhou no braço dele. Sabe o que é engraçado? Passei anos achando que precisava de grandes gestos, grandes declarações. E descobri que o amor verdadeiro está nos cafés da manhã compartilhados. E nos pôres do sol que fazem sentido, porque tem alguém ao lado para vê-los também. Um ano depois, Aurora estava na mesma varanda, agora vendo Samuel montar o berço do bebê que estava chegando. A vida havia tomado uma forma que ela jamais planejou, mas que fazia perfeito sentido. Às vezes, para encontrar o caminho certo, é preciso se perder primeiro. E às vezes, o amor verdadeiro não é sobre paixão desenfreada. É sobre escolher, todos os dias, construir uma vida ao lado de alguém que te vê exatamente como você é e decide ficar. Aurora sorriu, acariciando a barriga. Algumas histórias começam com finais que não fazem sentido. A dela começou com um final que ela não queria e a levou exatamente para onde sempre pertenceu.